A respiração atômica do Godzilla é um dos ataques mais clássicos do Rei dos Monstros. Mas você já se perguntou quantas vezes esse ataque apareceu nas telonas? Pois é, muita gente pensa que a versão que a gente vê hoje no Monstroverso é a mais bonita, a mais poderosa e a mais completa que já existiu, mas não é bem assim. Na real, esse ataque já mudou muito ao longo das décadas, e é isso que a gente vai ver hoje no vídeo. Desde o Godzilla clássico, lá de 1954, até as versões mais modernas. Então já chega deixando o like, porque hoje a gente vai explorar todas as respirações atômicas do Godzilla e como cada uma foi evoluindo ao longo dos anos. Então bora pro vídeo e chega de enrolação. Começando pelo primeiro Godzilla, o clássico de 1954. A respiração atômica dele parece quase um jato de água com brilho. A primeira baforada atômica de Godzilla, apresentado no filme da era Showa, foi uma explosão de vapor radioativo branco, chamada de Incandescent Light, que saía da boca do monstro. Essa versão do gigante tinha cerca de 50 metros de altura, pesava 20.000 toneladas e sua respiração, produzida com técnicas artesanais de efeitos especiais, incendiava quarteirões inteiros, derretia metal e até fervia o mar. Agora temos o Godzilla de 1955, que preserva a figura colossal do monstro com a mesma altura e peso da anterior e mantém a respiração atômica como uma névoa branca capaz de destruir prédios, sem a luz azul nas nadadeiras. A produção inovou ao não iluminar as placas dorsais e ao usar um títere de cabeça para filmar as cenas de sopro, conferindo à segunda aparição do Rei dos Monstros um estilo ainda mais próximo do original, mas com efeitos práticos ligeiramente mais fluidos. Seguindo para o próximo filme do gigante, temos King Kong vs Godzilla de 1962. A Toho atualizou o raio de calor de Godzilla para a era das cores. Sua respiração atômica ganhou um tom azulado e placas dorsais iluminadas, apesar de ainda se parecer com uma névoa. Essa mudança abriu caminho para a clássica cor azul que dominaria a franquia nas décadas seguintes. Em 1964, no filme Mothra vs Godzilla, o Rei dos Monstros continuou na era Showa e manteve praticamente o mesmo tamanho das versões anteriores, mas a sua respiração atômica evoluiu bastante. Foi aqui que as placas dorsais passaram a brilhar de forma mais marcante antes do disparo, criando aquele visual clássico de carregamento, sabe? Que se tornaria padrão mais pra frente. A baforada também ganhou um aspecto mais definido e intenso, deixando de parecer apenas uma névoa branca e assumindo um feixe mais limpo e consistente. Em 1968, no clássico Destroy All Monster, o Godzilla da era Showa manteve praticamente o mesmo porte das versões anteriores e a mesma respiração. Seguindo aqui para a de 73, em Godzilla vs Megalon, a respiração atômica do Godzilla segue o padrão da era Showa, mas com uma mudança visual bem perceptível. O raio fica mais claro, quase branco azulado, e bem menos saturado do que o azul forte que o público costuma imaginar. O efeito é mais simples e econômico, com um feixe reto, fino e rápido, refletindo as limitações de orçamento dessa fase da franquia. Seguindo para a versão de 74 no filme Godzilla vs Mechagodzilla, a respiração atômica do Godzilla continuou evoluindo dentro da era Showa. Ao contrário da baforada quase branca de Megalon, aqui ele volta a ser um feixe azul intenso e mais definido, com o brilho das placas dorsais funcionando como um prenúncio do disparo, uma antecipação do disparo. A estética geral permanece relativamente simples, mas o jato de energia é mais potente e prolongado, fazendo frente às armas avançadas do Mechagodzilla. Em 1975, no filme Terror of Mechagodzilla, a última aventura da era Showa, a respiração atômica do Godzilla mudou sutilmente em relação à de 1974. O raio azul forte foi substituído por um feixe branco azulado muito mais pálido, refletindo um tom mais sombrio e menos brilhante na conclusão da série. As nadadeiras dorsais continuavam brilhando antes do disparo, mas o efeito visual era mais contido, com menos saturação e menor duração. Agora, no retorno do Godzilla de 1984, que abre a era Heisei, o Rei dos Monstros ressurgiu bem maior, com 80 metros de altura, cerca de 30 metros a mais do que os filmes anteriores, e peso aproximado de 50.000 toneladas. O design musculoso, com 3 fileiras de dorsais e face capaz de rosnar, devolveu à criatura um ar ameaçador. Para a respiração atômica, os efeitos foram totalmente redesenhados. O jato virou um feixe azul animado, de interior branco e bordas mais suaves, substituindo o aspecto de névoa flamejante dos anos de 1970. Seguindo para a versão de 93, na quinta entrada da era Heisei, intitulada Godzilla vs Mechagodzilla 2,
O Rei dos Monstros manteve o porte colossal de sua fase recente, agora com 100 metros de altura e cerca de 60 mil toneladas, continuando a superar os edifícios modernos. A respiração atômica azul em forma de laser permaneceu a sua arma padrão, com as nadadeiras dorsais brilhando intensamente antes do disparo. No clímax do filme, porém, um acontecimento muda tudo. Depois de receber a energia vital do Fire Rodan, Godzilla libera uma versão ainda mais mortal da baforada, que seria um raio espiral vermelho, cuja temperatura ultrapassava 1 milhão de graus Celsius. Agora seguindo para a nossa próxima versão, que seria a de 94, em Godzilla vs Space Godzilla, o sexto filme da era Heisei, o Rei dos Monstros manteve as dimensões colossais, né? Sua baforada atômica azul continuou como principal arma, com as nadadeiras dorsais iluminando-se e lançando um feixe de calor concentrado para enfrentar o clone espacial e o robô Moguera. Em 1995, no filme Godzilla vs Destoroyah, a era Heisei chegou ao seu clímax e o Rei dos Monstros continuou com seu tamanho, mas agora estava à beira de um colapso nuclear. Ao absorver uma quantidade colossal de energia atômica da explosão de Bass Island, ele se transformou no Burning Godzilla, e sua respiração azul foi definitivamente substituída por um raio vermelho, que devasta Hong Kong e vence o Super X3. Em 1998, a Sony TriStar lançou o filme Godzilla, apresentando uma criatura radicalmente diferente dos Godzillas japoneses que a gente já conhecia. Esse exemplar, mais tarde rebatizado de Zilla pela Toho, tinha cerca de 54 metros de altura e 500 toneladas, bem mais esguio e leve que os 100 metros, do Godzilla Heisei. Além do visual inspirado em uma iguana mutante, ele carecia da clássica respiração atômica, e em vez disso ele possuía apenas um Power Breath, que seriam rajadas de gás inflamável que podiam ser acesas e formar uma parede ou explosão de fogo, e eram fortes o bastante para arremessar carros longe. Nos roteiros originais, o Zilla não tinha esse poder, de fazer esse sopro e fazer com que as coisas explodissem, parecendo como se fosse um lança-chamas, que só foi adicionado em pós-produção para conseguir amenizar as críticas dos fãs ao verem um Godzilla que não tinha respiração atômica. Antes da gente seguir para a próxima parte, me fala aqui, qual dessas respirações você mais gostou? Comenta aqui embaixo. Agora, a versão de 1999, entre 1999 e 2000, o filme Godzilla 2000 marcou a estreia do Godzilla da era Millennium, uma criatura diferente da fase Heisei. Esse Godzilla mede cerca de 55 metros de altura e pesa em torno de 25 mil toneladas. É menor do que o Heisei, mas exibe escamas verdes e longas dorsais roxas serrilhadas. A respiração atômica também foi reinventada. Em vez de um jato azul, ele solta um raio de calor laranja incandescente, mais parecido com fogo do que com névoa. Quando ele carrega esse golpe, suas nadadeiras dorsais brilham em um tom alaranjado e irradiam calor intenso. Em 2000, o filme Godzilla vs Megaguirus introduziu o segundo Godzilla da era Millennium. Embora seja o mesmo traje do longo anterior, mantendo as mesmas proporções do filme do Godzilla 2000, o ataque de assinatura permanece praticamente igual. Antes de disparar, as nadadeiras dorsais ficam laranja e irradiam um calor intenso. Agora em 2001 temos um filme que aparece o Godzilla, o Mothra, o Ghidorah, que foi chamado de Monstros Gigantes. Eu não sei o nome certo desse filme. Ele trouxe uma versão totalmente nova do monstro, ambientada numa continuidade alternativa da era Millennium. Nessa encarnação, o Godzilla é formado pelos espíritos vingativos das vítimas japonesas da Segunda Guerra e mede 60 metros de altura, com 30 mil toneladas, ligeiramente maior e mais pesado que os dois filmes anteriores. Diferente dos raios laranjas do filme 2000, o Godzilla usa uma respiração atômica azul em forma de laser, um feixe concentrado que lembra a respiração da série Heisei, e é capaz de incinerar o Baragon e Mothra em segundos. Suas rajadas geram nuvens de cogumelo e ondas de choque sentidas a quilômetros. No filme de Godzilla Final Wars de 2004, que mostra o encerramento da era Millennium, o monstro surge maior e mais poderoso. Com 100 metros de altura e 55 mil toneladas, sua baforada padrão é um raio atômico azul, disparado logo após as placas dorsais se iluminarem intensamente, e destrói Zilla e Gigan em um único golpe. Para tarefas mais exigentes, ele usa uma versão mais concentrada, que em cena é lançada com precisão contra o asteroide Gora. Em 2014, a Legendary Pictures apresentou uma nova versão do Rei dos Monstros para inaugurar o Monstroverso. Esse Godzilla tem cerca de 108 metros de altura e pesa aproximadamente 90 mil toneladas, superando em escala as encarnações japonesas. Visualmente, sua respiração atômica é um feixe azul de radiação concentrada. Ele carrega o ataque por meio de um sistema bionuclear, e o processo é anunciado por um brilho sequencial
sequencial nas placas dorsais, que começa na cauda e sobe até a cabeça, acompanhado de um zumbido elétrico. Em 2016, a Toho lançou o filme Shin Godzilla, que inaugurou a era Heiwa e apresentou um Godzilla completamente novo. Na sua quarta forma, essa criatura atinge cerca de 118,5 metros de altura e pesa em torno de 92 mil toneladas, superando todos os seus predecessores. Diferente da névoa azul das versões anteriores, seu ataque começa com uma nuvem negra, que se condensa num jato de fogo e finalmente se transforma num raio roxo-violeta extremamente concentrado, capaz de cortar quarteirões inteiros de Tóquio como uma lâmina de energia. Quando dispara esse laser, o corpo do Shin Godzilla brilha em tons de púrpura, a mandíbula superior se desprende e a inferior se divide ao meio para abrir espaço para o feixe. Além disso, ele pode redirecionar sua energia nuclear para lançar dezenas de feixes roxos pelas nadadeiras dorsais e até um raio a partir da ponta de sua cauda, atingindo vários alvos simultaneamente. Agora no filme do Godzilla Rei dos Monstros de 2019, o Rei dos Monstros, ele voltou maior e mais pesado, cerca de 119,8 metros de altura e 99.634 toneladas, e com uma versão turbinada da respiração atômica azul. Nessa produção do Monstroverso, o brilho das nadadeiras dorsais se estende pelas 3 fileiras de placas antes do disparo, e os olhos ficam azuis quando ele carrega o golpe, sinalizando um raio mais poderoso e concentrado. O diretor Michael Dorghetti explora esse poder com mais frequência. Segundo a Screen Rant, a sequência de 2019 mostra o Godzilla usando a baforada azul com muito mais intensidade e frequência, pois ele foi se empoderando ao longo dos eventos da franquia. No clímax, ao receber a energia vital do Montra, ele atinge o estado de Burning Godzilla, e sua dorsal começa a brilhar laranja, liberando pulsos nucleares que conseguiram incinerar as asas de Ghidorah e depois desintegrar 2 de suas cabeças. Agora em Godzilla vs Kong de 2021, o Rei dos Monstros do Monstroverso manteve as dimensões colossais introduzidas em 2019. Seu ataque clássico continuou como um raio azul de energia nuclear, mas agora ele usou de forma mais ousada, Segundo o Slash Film, a versão de 2021 mostra o Godzilla lançando seu sopro para abrir um túnel através da crosta terrestre até o mundo interior, da Terra Oca. Agora temos também o Godzilla de 2023, o Minus One. Nesse Godzilla ele apresenta uma respiração atômica mais impactante já vista, tanto visual quanto conceitualmente, porque o ataque dele não é um simples feixe contínuo, mas uma explosão nuclear concentrada. O processo começa com o corpo dele inflamando como uma bomba prestes a estourar. A pele dele tensiona, as dorsais brilham em um tom azul profundo, então o feixe é disparado como um raio, liberado como se fosse um pulso devastador. A explosão vaporiza tudo no raio de impacto e em seguida o corpo do Godzilla literalmente descomprime, liberando fumaça radioativa e retornando levemente ao tamanho normal. Já em Godzilla vs Kong Novo Império de 2024, o Godzilla parece evoluído. O Kaiju absorve grandes doses de radiação ao enfrentar o Titã Tiamat na França, para acabar se fortalecendo. Esse aumento de poder resulta num visual totalmente novo. Ele passa a exibir placas dorsais alongadas e onduladas, com veias visíveis e uma bioiluminescência que varia entre rosa, magenta e roxo. O filme explica que após esse upgrade, o Godzilla abandona o sopro azul e utiliza um raio atômico da cor rosa. Bom, o fato é que quando a gente olha para todas essas eras do Godzilla, dá pra ver como cada baforada conta uma parte da evolução dele. Não é só um ataque, é uma identidade do monstro mudando com o tempo. E agora eu quero saber de você. Qual dessas baforadas você achou a mais estilosa? Qual delas tem a cara do Godzilla que você cresceu assistindo? Comenta aqui embaixo. E antes de você ir embora, calma, se esse vídeo trouxe alguma informação nova ou te fez olhar pro Godzilla de um jeito diferente, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque cada inscrição faz muita diferença. Vou ficando por aqui, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!